Saudações, galera, beleza? Bom, dando então continuidade aos nossos conteúdos de sociologia, hoje a gente vai estudar contato social ou contatos sociais. Bom, vocês são humanos, perfeito? Tem certeza disso? Já pararam para pensar sobre isso? Quando a gente para ouvir essa pergunta, se de fato somos humanos, a gente quase nunca para refletir o que nos torna humanos. Quais são as características? A gente nasce com elas ou desenvolve-as no tempo? O livro de vocês traz um exemplo bem interessante, mas o cinema, a literatura apresenta outros exemplos imaginativos que são bem interessantes também. O livro de vocês apresenta a história que foi descoberta ali no início do século XX de duas irmãs gêmeas, Amala e Kamala, que foram perdidas no início do século XX, que foram foram acolhidas por uma alcateia e passaram então a se comportar como se fossem lobas. Andavam de quatro, participavam ali das relações sociais estabelecidas pelos lobos que viviam naquela sociedade que representava a alcateia. Ao serem descobertas por volta de 8 anos de idade, elas foram salvas. A Mala não sobreviveu muito tempo, morreu quase que imediatamente. A Kamala ainda durou um pouco mais de tempo, aproximadamente 10 anos. E ela precisou ser reinserida no contexto de humanidade. Precisou aprender a andar sobre 2 pés, precisou aprender a se comunicar através da linguagem oral e a se adequar aos comportamentos estabelecidos pela sociedade. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não nascemos humanos, não dentro do formato social, apenas sob a perspectiva de espécie. Ou seja, nós trazemos conosco as potencialidades para nos tornarmos humanos do ponto de vista social, mas ainda não somos. E essa construção de humanidade é fruto das relações sociais, dos contatos sociais que a gente estabelece ao longo da vida. Primeiro contato, óbvio, com a família, que vai, por exemplo, nos estabelecer quais são os critérios que a sociedade vai exigir da gente enquanto comportamento. O que é certo fazer, como fazer, o que é errado fazer e como evitar. Então perceba que há aí uma gama, uma seara de coisas que você aprende antes mesmo de chegar no espaço formal de educação, que é a escola. Você aprende que não pode pegar as coisas dos outros, você aprende que não pode falar alto num espaço de sala de aula, num espaço de reunião, você aprende que não pode bufar em público, você aprende que não pode arrotar em público. E todos esses são gestos considerados deselegantes ou pelo menos de péssimo gosto. Nesse processo, se você nasce dentro de, por exemplo, uma família muito organizada, você tende a aprender todos os meios de se tornar também muito organizado, mesmo que lá na frente você opte por não colocar isso em prática. Se você nasce numa família de leitores, você tem muito mais probabilidade de se tornar leitor do que alguém que nasce numa família que não é leitora. Probabilidades, não há garantias. Sendo os nossos amigos a família que nos permitem escolher, como disse Vinícius de Moraes, ao escolhermos nossos amigos, a gente também está escolhendo a forma como a gente amplia esses contatos sociais. Porque se você escolhe amigos para se relacionar que não estão nem aí para suas próprias vidas, que não existem um projeto de vida, que não entendem que o esforço é parte do processo de se tornar alguém melhor, você vai se comportar exatamente como eles.
Se você se aproxima de pessoas que estão sempre querendo se superar, que estão sempre tentando melhorar, que desejam sempre fazer melhor do que o que fazem, é natural que você também comece a se comportar desse jeito. A gente vai reproduzindo o espaço social do qual a gente faz parte. Daí, por exemplo, a vantagem de, pelo menos se tratando de amigos, já que a gente não pode escolher família, se aproximar de pessoas que agregam, que somam. E aí, óbvio, os contatos sociais eles são categorizados em 3, que podem ser os primários, os secundários e os intermediários. E você deve estar se perguntando, como assim? Eu nunca ouvi falar disso. Bom, você nunca ouviu falar disso. Ou talvez tenha ouvido e não prestou atenção, mas você sabe o que é cada um desses contatos sociais em seus níveis diversos. O contato primário nada mais é do que a família, onde há um espaço de intimidade, onde há o espaço de verdade, onde há as relações sentimentais mais próximas, onde você tem intimidade para fazer coisas que, por exemplo, você não faria em outro lugar. Exemplo, pirraçar seu irmão, passando perto dele, soltando um pum, só de pirraça, e saindo correndo antes de levar um tapa. Você não vai fazer isso, por exemplo, com sua professora em sala de aula. Experimenta fazer na aula de matemática, presencial, para vocês verem. Esse grau de intimidade normalmente é considerado como um contato social primário. O secundário normalmente é o espaço formal, rígido, cheio de regras, de padrões. Exemplo, você se torna um Nobel de qualquer área e você vai para receber esse prêmio. Há todo um protocolo. Você não vai para lá de bermuda e camiseta regata. Você vai provavelmente de smoking. Você, se for mulher, você não vai para lá de short e uma blusa. Não. Provavelmente você vai no blazer mais alinhado possível que você conseguir pensar. Ou num vestido extremamente bem recortado. Então percebam que lá você não vai, por exemplo, poder usar uma linguagem coloquial, uma linguagem popular, com um ou outro palavrão ali para enfatizar uma parte do que você quer dizer. Não. Você precisa ser o mais formal possível na escolha das palavras. Você precisa escolher o que vai dizer antes mesmo de dizer. Em algumas situações você nem vai falar espontaneamente, você vai ler um texto. Por quê? Porque há rigores que estabelecem esses critérios. Bom, e o intermediário, Theo? Como o próprio nome já diz, o intermediário é aquele espaço que mescla as duas situações de contato social. Tanto o contato social primário, com toda a sua intimidade, com toda a sua flexibilidade, como também o formal, o engessado do contato social secundário. Exemplo, a escola de aula é um exemplo interessante. Imagina, você está na sala de aula, eu estou lá dando aula e você começa a conversar. Você começa a conversar e eu vou dizer, ei menino, parou? Isso aqui é uma sala de aula, rapaz, se comporte como tal, preste atenção à aula. Se não quer, sai, a porta está aberta e é a serventia da casa. Ou fica e se comporta de forma adequada. Essa seria a modalidade formal. Mas você está exausto, jogou videogame a noite inteira. E aí lá no fundo da sala você se encolhe e começa a dormir. Dorme e baba. Tá lá a baba escorrendo pelo canto da boca e seus colegas todos olhando e rindo. E aí, óbvio, eu não sou de ferro, vou olhar e rir também. E aí você acorda meio constrangido, dá aquela sugada na baba, aquela sensação de nojo. E aí a galera cai na risada. Isso é um pouco da intimidade que está ali presente num espaço de convivência que você está todos os dias. Então, há o espaço formal da sala de aula, com todas as suas regras, com todas as suas adequações, mas há também o espaço da intimidade, o espaço do cuidado, o espaço da preocupação com o outro, do gostar, do cuidar, do tratar bem. E aí, por isso, é um contato social intermediário.
Tranquilo? Bom, o principal meio de comunicação do ser humano é a linguagem. Só pode existir linguagem complexa onde há razão. A gente está se comunicando através da linguagem. Linguagem oral, já que eu estou falando, vocês estão ouvindo. Linguagem corporal, porque eu estou gesticulando com vocês na medida em que me comunico através da oralidade. Mas há também outras formas de linguagem aqui. Há a linguagem binária do computador e da internet, que nos permite esse contato mesmo estando em lugares distintos. Há linguagens matemáticas, artísticas, visuais, diversas linguagens. E essas linguagens nos permitem comunicação. Nos permitem dizer o que eu penso e me permite ouvir o que você pensa. Me permite ler o que um indivíduo pensa ou perceber através da visão o que um outro indivíduo pensa e demonstra através de uma manifestação artística, de uma dança, de uma performance teatral. Essas linguagens facilitam, na grande maioria das vezes, o contato entre seres humanos. Por quê? Porque um diz e o outro compreende. Aí você deve estar se perguntando, Ethel, mas a linguagem não é uma característica apenas humana? Sim e não. Vamos por parte. Todos vocês sabem que eu amo cachorro, mais especificamente a minha. Não todos os cachorros do mundo. Amo Salomé. Salomé é uma cachorra extremamente agressiva. Se eu trouxer um cachorrinho, um filhote de cachorro novo para aqui para casa, ou se você tem um cachorro adulto e levar um cachorro para sua casa, é natural que o seu cachorro adulto, ao receber esse filhote, ele vai interagir, vai cheirar, vai ver ali o filhote. E o filhote, naturalmente, ele vai deitar no chão e vai pôr a barriga para cima. O que é que isso está comunicando ao cachorro mais velho, o dono da casa? Que o filhote entende que ele é um ponto mais baixo da hierarquia e ao expor a região do abdômen, a região mais vulnerável do cachorro, ele está dizendo, olha, eu reconheço sua hierarquia, não precisa me atacar. Se o cachorro for meio zonzo e não ainda perceber essa lógica de hierarquia, ele vai rosnar, ele vai ali se comportar de uma forma indevida com o cachorro mais velho. E o cachorro mais velho vai usar de um pouco de agressividade, pode morder o pescoço de leve e colocá-lo no chão e prender. Aí o cachorrinho vai fazer um escândalo lá gritando, normalmente o dono vem e tira. Mas o que é que o cachorro grande está ensinando para ele, sem machucar ou machucando muito pouco? Que existe uma hierarquia. E aí, quando o cachorrinho entender isso, ele não vai mais contestar a hierarquia do outro cachorro, a não ser quando ele estiver mais forte que o cachorro antigo, que o mais velho. Na nossa situação de relações humanas, a gente tem outras formas de pensar essas hierarquias. Exemplo, você sabe que como criança deve respeitar os mais velhos. Logo, se você é criança, uma fala de alguém mais velho quase sempre pesa mais que a sua. Quase sempre. Numa sala de aula, você sabe que você não pode dar as ordens acima da hierarquia do professor. Você precisa respeitar a hierarquia do professor, assim como o professor respeita a hierarquia da direção. E como é que a gente aprende isso? Através dos contatos sociais, através das relações sociais. E ao perceber que existem essas hierarquias e que elas são estabelecidas das mais diversas formas, a gente é capaz de refletir sobre elas. E é essa reflexão que torna essa linguagem mais complexa. Eu posso tornar minha fala mais doce, mais acolhedora. Eu posso tornar minha fala extremamente rígida, praticamente um sermão que vai te incomodar e você vai recuar. Eu posso ver uma música que me provoca um sentimento de paz, de calma. Eu posso ouvir, melhor dizendo, uma música que me provoca um sentimento de paz, de calma. Ou eu posso assistir a um filme que me cause um suspense permanente, uma inquietação, uma angústia. Por que nós, seres humanos, somos capazes de expressar tantas coisas das mais variadas formas em diversas linguagens?
exatamente porque fomos capazes de complexizar essa linguagem através do raciocínio, através da razão. E isso deu para essa linguagem todas essas possibilidades. Tá claro? Então, vamos adiante. Lembrando, se tiver dúvida, anota que a gente tira na próxima live. Bom, os processos sociais. Os processos sociais, eles estão inseridos dentro dessa ideia de comunicação. Ou seja, como você se insere nesse processo que é a sociedade e como você vai aprendendo, se relacionando, construindo laços, se desenvolvendo enquanto ser humano, aprendendo a ser ser humano. E aí, óbvio, se existe comunicação, tem quem emita uma mensagem e tem quem receba essa mensagem. Logo, emissores e receptores são fundamentais na ideia de comunicação. Assim como existem os chamados produtores de mensagens, produtores de ideias, formadores de ideias, e há quem comunique essas ideias. Eu não sei se vocês já assistiram ao filme V de Vingança, é provável que sim. Há aqui uma questão muito, muito interessante. Tem uma passagem do filme em que um policial pergunta ao outro se as pessoas irão acreditar na mensagem veiculada. E ele diz que quem está criando a mensagem é a televisão. E que a televisão não está criando a mensagem, ela está comunicando. Quem cria a mensagem é o governo. Então o governo criou a mensagem que queria veicular e a televisão apenas comunicou, apenas foi o emissor dessa mensagem, o divulgador dessa mensagem. Então ela não teria responsabilidade sobre essa mensagem porque foi uma mensagem que veio de cima, veio do governo que controlava as emissoras de TV. Na verdade, a única emissora de TV naquele contexto. Tá claro? Então vamos adiante. Bom, as interações sociais geram processos sociais, que eu acabei de falar. E esses podem ser associativos ou dissociativos. Como assim? Como os próprios termos já nos colocam, associativos e dissociativos, associativos quando juntam pessoas, quando juntam indivíduos que se alinham à mesma ideia. Dissociativo quando separam sujeitos a partir do que cada um deles pensa. 2 exemplos para vocês pensarem facilmente. Imaginem que a gente voltou para as aulas presenciais e que um aluno decidiu montar um projeto muito bacana de tornar o espaço da escola um espaço extremamente limpo. E você deve estar perguntando, caramba, a gente vai ter que varrer a escola? Vai ter que coletar o lixo da escola? Não. Existem pessoas que são contratadas que trabalham para fazer isso. Mas a ideia dele trouxe uma reflexão interessante, que se a gente não suja, a quantidade de tempo que se gasta limpando é menor. Então a gente começa um movimento grande, onde todas as pessoas começam a abraçar essa ideia dentro da escola. E ninguém mais joga papel no chão, ninguém mais joga lixo, diversos restos de lanche, essas coisas no chão. Todo mundo carrega consigo até encontrar um vaso de lixo, um balde de lixo e atira lá. A partir daí, então, a gente tem um movimento de associação. Por quê? Porque a ideia é interessante, as pessoas curtiram essa ideia e começaram, então, a se somar à execução dessa ideia. Isso é um processo, uma integração social associativa. Mas imagina agora que nessa mesma sala de aula onde essa ideia surgiu, chegou um aluno novo. Um aluno que não está ainda inserido no contexto da escola, está descobrindo a escola ali, mas ele é participativo, ele é falante, ele gosta de dar a opinião dele. E num dado momento ele dá uma opinião infeliz, ele dá uma opinião racista. E o racismo é, além de crime, um posicionamento social extremamente repudiante. E aí a sala inteira se inquieta com a opinião dele e começa uma polêmica. E essa polêmica vira um debate, uma contraposição de ideias. O que é que esse processo, essa interação social gerou? Um processo dissociativo. Por quê? Porque houve uma divisão, uma separação entre os indivíduos que se alinharam à fala infeliz e racista do novo aluno e
os que, entendendo que o racismo, além de crime, é um comportamento social equivocado, indesejado, partem para contrapor as ideias propostas pelos alunos, por esse novo aluno. Tá claro? Lembrando, fica alguma dúvida, anota no seu caderno. E aí, dentro dessas ideias de processos sociais, essas 5 categorias. Cooperação, que aqui se aproxima da ideia de associativo, que é quando você se interessa ali pelo que está sendo desenvolvido e ajuda de todas as formas possíveis. Acomodação, que é aquela situação em que você diz, se fizer, tá bom. Se não fizer, tá bom também. Para mim, não importa. Que é aquele sujeito acomodado. Assimilação, que é quando você olha, sabe o que precisa ser feito, vai lá e faz e pronto. Competição, quando você não apenas coopera, mas está tão envolvido com o projeto que deseja ser o melhor e aí se doa ao extremo ao projeto para fazer com que ele aconteça da melhor forma possível e você se destaque na execução dele para ser o melhor, para ser considerado o primeiro. E o conflito, quando essa competição perde o respeito, quando você quer ser o melhor e não se importa com os outros competidores a ponto de humilhá-los, a ponto de pisá-los, a ponto de usá-los, e aí isso se torna um conflito. E aqui é nocivo aos processos e às relações sociais. Tranquilo? Então vamos adiante. Agrupamentos sociais. Grupo social é a interação entre, no mínimo, 2 pessoas que possuem organização, comunicação e objetivo comum. Se não houver isso, é um agregado social. Logo, o grupo social também pode ser primário, secundário e intermediário. Então, quando a gente pensa em grupo social, é preciso que esse grupo seja um grupo organizado, que exista comunicação dentro desse grupo e que exista um objetivo comum. Imagine o seguinte, você montou um grupo de estudos, sei lá, em física. Existe comunicação nesse grupo de estudos? Sim. Por quê? Porque vocês se comunicam, estabelecem os critérios que serão utilizados, como serão utilizados, quando ocorrerão as reuniões, o que cada indivíduo fica responsável por fazer. Está organizado? Tá, porque vocês estabeleceram quando vão acontecer as reuniões, quanto tempo essas reuniões vão durar, o que é que cada um pode fazer para tornar esse grupo mais dinâmico. E há um objetivo comum, sim. Suprir primeiro as necessidades de sanar as dúvidas, né, de tirar as dúvidas sobre o assunto de física e, na medida em que esse grupo avança, ampliar os conhecimentos de física para utilizar no futuro em avaliações e no próprio desenvolvimento de uma profissão, por exemplo. Então percebo, a organização, a comunicação é um objetivo comum. E aí, óbvio, isso pode ser feito num âmbito primário, com relações íntimas, no âmbito secundário, com relações profissionais de trabalho, ou no âmbito intermediário, com relações escolares, por exemplo, que foi o exemplo que a gente usou desde o início. Tá claro? Então vamos adiante. Isso são agrupamentos sociais. Agregados sociais já são uma outra coisa. O livro de vocês traz um exemplo muito interessante. Perceba o seguinte, uma multidão, ela não tem organização e nem tem comunicação. Como assim então? O livro de vocês aponta um exemplo que é bobo, comum para a gente pensar e entender isso fácil. Imagina que a gente tem uma rua movimentada. Só que, apesar de ser uma rua movimentada, tanto de veículos quanto de pedestres, não há uma sinalização específica que proteja os pedestres de veículos e seus condutores irresponsáveis. Não há um quebra-mola, não há uma faixa de pedestre, não há um sinal de trânsito. Num dado momento, uma velhinha está atravessando a rua e ela é atropelada. Todas as pessoas que assistem aquela cena, que testemunham aquele acidente, se revoltam contra aquele fato, porque ele poderia ser evitado se houvesse uma sinalização qualquer. E naquele momento eles se unem para ajudar primeiro a velhinha a receber os primeiros socorros, a chamar uma ambulância, essas coisas, e aproveitam que já estão ali junto e começam a protestar, a reclamar, a manifestar sua inconformação diante daquele evento. Isso é uma multidão.
Num dado momento, essas pessoas dispersam, cada uma volta para a sua rotina e nunca mais voltam a se encontrar. Então não houve comunicação, nem houve organização. Agora imagine um público dentro de um estádio de futebol, dentro de um show de música, dentro de um teatro. Não há comunicação, essa comunicação é mínima. No máximo, se você vai passando, com licença, ou bom dia, está na passagem, mas vai para o seu lugar lá dentro do espaço. Mas a organização. Porque se você vai para um teatro, você sabe que lugar no teatro você comprou. Se você vai para um estádio de futebol, você sabe em que lugar você vai estar, porque você sabe o ingresso que você comprou. Se foi arquibancada, se foi camarote, se foi área VIP, se foi algum dos outros espaços. Se você vai para um show de música, a mesma coisa. Então, percebam, a comunicação é mínima, mas há organização. E existe a massa, e ela é formada por indivíduos que recebem opiniões prontas. E aqui cabe um parêntese muito interessante. Na minha infância e na minha adolescência, o conceito de massa era a ideia de grupo grande de pessoas, de agregado grande de pessoas, de multidão praticamente, que recebiam conteúdos prontos, tanto de certa forma, dos chamados meios de comunicação de massa, rádio e televisão. E praticamente a interação com esses meios de comunicação em massa era zero. Porque o máximo que você poderia fazer era mandar uma carta para um grupo de televisão ou para uma rádio. E poderia ou não ser transmitida essa sua ideia. 99% das vezes na televisão não é. E no rádio acontecia ali uma ou outra vez esse transmitido quando o programa tinha esse objetivo. Ou você poderia, por exemplo, ligar para tentar se comunicar com alguém lá. Fora isso, eles produziam conteúdo, você assimilava esse conteúdo aqui, pronto. Com o advento da internet, com a era digital, há um espaço onde essa cultura continua sendo produzida por essas grandes corporações, por esses grandes canais de comunicação, mas o indivíduo comum ele já pode, pelo menos, dar a opinião dele lá, mesmo que essa opinião seja descartada. Vamos supor que um grande jornal publique uma reportagem no Twitter. Qualquer pessoa comum que tem uma conta no Twitter pode ir logo abaixo e expor o que ela pensa, mesmo que ela pense uma besteira qualquer. Então a internet deu a essa massa direito de fala. Mesmo que esse direito de fala não agregue muito o que se fala, há esse espaço. Há outras possibilidades também que essa massa tem condições de se posicionar pelo volume contra uma determinada publicação e esse volume acaba então fazendo frente, fazendo resistência a uma determinada ideia que foi compartilhada lá no espaço e que hoje é possível fazer essa resistência e que em outros momentos isso não era possível. Tranquilo? Comunidade e sociedade. Uma comunidade é caracterizada por um número reduzido de membros. Abre um parêntese aqui, um outro parêntese. A gente ouve com muita frequência que as favelas pararam de ser chamadas de favelas e passaram a ser chamadas de comunidade. Dentro do conceito sociológico, comunidade é um grupo pequeno. Então, quando você pensa, por exemplo, uma favela dessas que a gente vê no São Paulo, Rio, favelas com populações maiores do que a maioria das cidades que nós temos aqui próximas, a ideia de comunidade seria um equívoco dentro do conceito sociológico. Por quê? Porque a comunidade se pressupõe um grupo pequeno de pessoas onde as pessoas se conhecem, ou pelo menos se reconhecem, como parte daquele espaço. A comunidade escolar, que está composta por vocês enquanto alunos, por nós enquanto professores, pelo corpo de funcionários do administrativo, pela direção, pelo corpo de funcionários que cuidam da escola, pelos seus pais, isso constrói a ideia de comunidade escolar, porque a gente se reconhece, a gente está lá um à disposição do outro, um para servir as necessidades do outro e tentar supri-las da melhor forma possível. Há também as chamadas comunidades urbanas. Vamos supor que você vá lá de pisadinha. E aí tem um grupo na cidade que gosta também de pisadinha e vocês formam ali uma comunidade urbana onde se reúnem em alguns espaços públicos para dançar pisadinha. Imagina aí, a bagaceira.
Alguém deve ter dito, ele está repreendido. Não percebam, isso é uma comunidade urbana, os roqueiros, os punks, os grafiteiros, são comunidades urbanas, pessoas que se organizaram ali, se aproximaram pelos seus interesses comuns. E há, óbvio, também as comunidades virtuais, onde, por exemplo, você tem um tema, um assunto que você gosta muito, e aí você participa de um grupo, participa de um fórum de discussão, onde outras ideias sobre aquele tema que você gosta estão sendo discutidas e você está ali interagindo com outras pessoas e absorvendo um pouco do conhecimento delas. Tranquilo? Adiante com a ideia de estratificação social. Estratificação social, ou seja, a forma como a sociedade se organiza dentro dessa lógica, dentro das relações sociais. E elas podem ser categorizadas em castas, estamentos ou classes sociais. Quando a gente pensa em casta, a gente pensa automaticamente na Índia. A Índia é uma sociedade organizada em castas. Ou seja, você nasce dentro de uma casta e não há mobilidade social. Raríssimas exceções. Então você nasce e vai lá na classe mais baixa, que são os intocáveis. Você não muda de castas. Você não sai da casta dos intocáveis para ir para os brahmanes, por exemplo. Não. Por mais que você saia da Índia, estude, se torne um milionário para a Índia, para as relações sociais daquele lugar, você continua pertencendo à sua casta de origem. Recentemente, a coisa de alguns anos, a lei foi alterada. A lei foi modificada para que as castas elas pudessem sofrer essa mobilidade, essa alteração. No entanto, como ela está amparada pela tradição e pela religião, porque o hinduísmo diz que se você nasce numa casta porque você mereceu, para o bem ou para o mal, nascer naquela casta, então as pessoas continuam respeitando a casta pela tradição e pela religião e desconsiderando a orientação da lei, que diz que as castas devem ser abolidas. Percebe? O que são estamentos? Quando a gente pensa em estamentos, é natural então que a gente se remeta ao contexto medieval europeu, onde a gente tinha 3 estamentos, ou seja, 3 estados que eram representados pelo clero, pela nobreza e pelos servos. Aqui também a mobilidade social era mínima. Por quê? Se você nascia no clero, se você nascia na nobreza, dependendo do seu grau de influência enquanto nobre, se fosse uma família tradicional, nobre, rica, você poderia galgar espaços de prestígio dentro do clero. Se você nascesse numa família menos prestigiada, com menos recursos, mesmo sendo nobre, você poderia alcançar cargos menores dentro do clero. Essa mobilidade social do segundo estamento para o primeiro estamento, ou do segundo estado para o primeiro estado, no caso da nobreza para o clero. Mas se você nasceu no terceiro estado, povão, servo, você não poderia migrar nem para o segundo nem para o terceiro estado. Você talvez encontre aí na história um ou outro exemplo dessa mudança, mas eles são quase inexistentes. E detalhe, apenas o terceiro estado trabalhava. O segundo e o primeiro estado viviam do trabalho do terceiro. Não à toa, um dos eventos mais importantes da história mundial, a Revolução Francesa, é exatamente a revolta do terceiro estado contra o segundo e o primeiro estado, que viviam de opulência, que viviam afortunados, enquanto o terceiro estado passava fome. Tranquilo? E por fim, as classes sociais, que é onde nós nos encontramos. A nossa sociedade capitalista, ela divide seres presentes nela em classes sociais. E aí, óbvio, vocês vão encontrar teóricos como Karl Marx e Engels, que vão dizer que existem apenas 2 classes, os burgueses, que são detentores dos meios de produção, e os proletários, que são os que só têm sua força de trabalho para vender e sobreviver. Mas vocês vão encontrar pensadores mais contemporâneos do início do século XX, como por exemplo Max Weber, que vão dizer que existem diversas classes sociais e que elas variam por status, por
lugar na sociedade, por reconhecimento, por prestígio, por diversos outros fatores que vão além do econômico. Tranquilo? Mas óbvio que Max Weber, Durkheim, Comte serão assuntos para as próximas aulas. Por hora eu fico por aqui. Se houver alguma dúvida, anota no caderno. Se tiver urgência, pode me mandar mensagem pelo zap. Se não, a gente sana nas próximas lives, beleza? Então, um forte abraço, galera, e tchau, tchau.